falar e vou passar para o companheiro Rui. Boa tarde, companheiros. É uma semana, 2 semanas aqui com poucos acontecimentos, mas na realidade, em função da formação do governo do PT e as crises que a eleição do ex-presidente Lula, agora futuro presidente, já ocasionou, parece que nós vamos ter aí 2 semanas um tanto quanto movimentadas, né? Vamos começar com um assunto internacional rapidamente, que é a visita do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aos Estados Unidos, né? Foi recebido como herói pelo imperialismo, com grandes festas e tudo mais, e saiu de lá com uma mala de dinheiro de aproximadamente 50 bilhões de dólares. Na realidade, aí não há nada de novo, né? É a continuação da política do imperialismo norte-americano de financiar a, entre aspas, resistência ucraniana contra a Rússia. Né? O que deve chamar a nossa atenção nesse acontecimento é o seguinte, são as seguintes questões. Primeiramente, né, polemizando com aqueles que acham que aqui nós temos uma luta de um pequeno país contra um monstro totalitário que seria a Rússia, dirigido por um ditador inimigo de tudo que seria bom na face da Terra. Nós temos que perguntar por que o imperialismo está gastando todo esse dinheiro. Aproximadamente, o imperialismo norte-americano já gastou, só o imperialismo norte-americano já enviou para a Ucrânia coisa de 100 bilhões de dólares. Quer dizer, 100 bilhões de dólares, para a gente ter uma ideia, é 5 vezes o pacote que o Lula está suando para aprovar no Congresso Nacional, que vai alimentar aí, durante um ano, né, a população mais necessitada do Brasil com um auxílio de R$600. Então a pergunta é a seguinte, por que o interesse, né, do imperialismo norte-americano? Porque uma parte da esquerda alega que nós teríamos que ficar do lado da Ucrânia, porque a Ucrânia está sendo oprimida pela Rússia. Só que fica evidente, os russos inclusive destacaram isso, que na realidade o que nós temos aí é a chamada guerra por procuração, quer dizer, uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, feita, né, terceirizada para o governo ucraniano e as suas milícias fascistas, um exército que está bastante comprometido com o nazismo ucraniano. Então, né, a grande pergunta é, será que pela primeira vez na sua vida inteira o imperialismo está do lado do bem, né, e um país que é um país do capitalismo atrasado está do lado do mal? Essa é a pergunta que teria que ser feita. Né? Evidentemente que não. O imperialismo está financiando a guerra da Ucrânia porque ele pretende, com esse financiamento, desestabilizar o regime político russo. Tá? Ele pretende ocasionar uma crise tão grande que ele consiga fazer na Rússia uma espécie de golpe de Estado ao estilo do que aconteceu na Ucrânia em 2014, mudar o regime e colocar lá uma pessoa subserviente aos interesses de Washington e do resto do imperialismo. É isso que está em pauta. E é isso que vai acontecer efetivamente, né? Ou digamos assim, é isso que é provável que aconteça no caso dos planos do imperialismo dar certo. Como é que isso daí seria uma coisa positiva? É muito difícil da gente compreender. Né? Seria, na realidade, toda uma operação
o resultado seria um resultado absolutamente contra-revolucionário. Nós vemos que nesse mesmo momento, esse imperialismo tão preocupado, né, com a independência das nações, com a democracia, com o bem, etc. e tal, ele está apoiando no Peru um golpe de Estado que já matou coisa de 3 dezenas de trabalhadores peruanos que se levantaram. Tá? Então, o problema, essa questão toda coloca em pauta uma caracterização sobre o imperialismo. Agora, não é só o resultado futuro que é um problema ou que será uma obra contra-revolucionária do imperialismo. O resultado presente também é uma obra contra-revolucionária. Porque, na realidade, né, a guerra da Ucrânia ela está tendo uma duração extraordinária, digamos assim, mais do que ela deveria ter, em função dessa ajuda militar do imperialismo norte-americano. Isso significa que, para fazer a sua operação de desgaste contra os russos e, eventualmente, conseguir modificar, né, o regime político russo, eles estão dispostos a sacrificar a população ucraniana, que vai, de uma maneira ou de outra, sofrer com a guerra. Isso daí é uma coisa absolutamente inevitável. É outra característica do imperialismo, de fazer o trabalho sujo, sacrificando todo um povo que acaba sendo esmagado, porque é utilizado como instrumento do imperialismo. Não é um fenômeno novo, isso já aconteceu inúmeras vezes na história, né? E continua acontecendo. Nós estamos vendo a situação no Oriente Médio com os curdos. O imperialismo empurra o povo curdo, através da corrupção das suas direções, para um enfrentamento com a Turquia, com a Síria e tudo mais, com o Iraque. Né? E isso, logicamente, que mais cedo ou mais tarde vai resultar em um banho de sangue. A mesma coisa acontece em Taiwan. O imperialismo empurra, né, o governo de Taiwan contra a China. Isso também pode terminar num banho de sangue. Quer dizer, é a operação contra-revolucionária sanguinária mundial do imperialismo. Bom, mais um detalhe que a gente deve assinalar nessa história toda é que as armas que têm sido entregues ao governo da Ucrânia, né, para supostamente atacar as forças armadas russas, numa grande medida estão sendo usadas para atacar as cidades civis, né, da região do Donetsk. Foram registrados aí inúmeros bombardeios contra essas cidades. Quer dizer, é uma política, não é uma política, digamos assim, militar, né? Não é uma tentativa de ganhar a guerra, é uma política para transformar essa população em refém, né, do governo da Ucrânia e usar isso daí contra os russos. Também é uma política para aterrorizar a população russa dessas cidades, né, para eventualmente, né, pelo menos essa é a esperança dos ucranianos, embora nós achemos aqui que ela é muito infundada, eventualmente entregar essa região nas mãos, né, estabelecer lá uma ditadura contra a população russa que se rebelou. Né? A imprensa internacional não fala nada do fato de que nessas regiões, que são as regiões que os russos ocuparam e anexaram à Rússia, a maioria da população é de origem russa. Fala russo, etc. e tal. Aqui, toda essa questão internacional, a questão da Ucrânia, coloca em pauta uma série de outras questões, se somam a essa, coloca em pauta uma caracterização que é uma caracterização básica do marxismo, que é ignorada por aqueles que se dizem revolucionários e marxistas, que é o seguinte: segundo Lenin, o imperialismo é a reação em toda a linha. Quer dizer, o que significa isso? Que o imperialismo é a reação em toda a linha. Significa que ele não tem nenhum aspecto progressista.
a burguesia antes, né, do imperialismo, ela podia cumprir um papel, podia desempenhar um papel tanto progressista como reacionário, dependendo da situação, e às vezes, né, as coisas se misturam.